Oitavo ano, nós vamos continuar o nosso conteúdo de frações algébricas. Nós vamos falar agora sobre equações e equações envolvendo frações. Nós vamos começar relembrando um pouco o que é uma equação e os conceitos de equações. Esse conteúdo nós já estudamos no sétimo ano, mas como nós vamos trabalhar agora com equações que envolvem frações algébricas, é importante relembrar esse conceito. Primeiro, nós vamos lembrar que para ser uma equação é necessário duas coisas. Eu preciso ter uma igualdade e entre essas igualdades eu preciso ter expressões algébricas. Nós já estudamos expressão algébrica, nós sabemos que uma expressão, para ser considerada algébrica, ela precisa ter uma variável, uma incógnita, ou seja, um valor desconhecido. Nós temos aqui alguns exemplos de equações. Nós temos 3x² menos 4x menos 1 igual a zero. Nós temos o sinal de igualdade. O primeiro termo nós temos 3x² menos 4x e menos 1. E no segundo membro nós temos o zero. Então, nós temos valores que mantêm essa igualdade. E temos a incógnita, o valor desconhecido, que é o valor x² e o x. Essa equação nós chamamos de equação do segundo grau, porque o maior expoente que x assume é 2. Nós temos no nosso segundo exemplo, x menos y dividido por 2 mais x igual a zero. No primeiro membro, nós temos aqui o x e o y, que são incógnitas, ou seja, valores desconhecidos. Nós temos expressões algébricas, portanto, é uma equação. Nosso terceiro exemplo, 3x menos 6 igual a zero. O x é a nossa incógnita e nós temos a igualdade. Então, para ser uma equação, eu preciso ter um sinal de igualdade e eu preciso ter expressões algébricas entre elas. A expressão algébrica ela pode estar apenas em um membro ou nos dois. Agora que relembramos o que é uma equação, vamos ver a definição de equação. É uma expressão matemática expressa por uma igualdade que contém pelo menos uma incógnita. Você pode encontrar com mais, mas tem que ter pelo menos um. Se nós estamos falando de equação do primeiro grau, porque nós vamos trabalhar mais com equação do primeiro grau relacionada à fração algébrica, nós vamos ver que essa equação do primeiro grau é toda sentença aberta, redutível e equivalente a ax mais b igual a zero. Isso é um formato geral das equações do primeiro grau. Você viu anteriormente que tem equação com duas incógnitas, você viu também que tem equação do segundo grau, então também tem do terceiro, do quarto e do quinto. E assim por diante. Aqui nós vamos trabalhar muito mais com equações do primeiro grau, por isso que eu estou dando a definição específica dessa. Com A pertencente aos reais, esse asterisco quer dizer que o A não pode assumir o valor de zero, qualquer número, menos o zero. E B pertence aos reais, ou seja, B pode assumir o valor de zero. A e B são números reais. Aqui é importante lembrar que A é o coeficiente numérico da letra, do valor desconhecido, ou seja, é aquele número que vem junto da letra. E o B é o termo independente, aquele que não tem letra. E x representa uma variável ou uma incógnita, o valor que não conhecemos. Pode ser qualquer letra. É importante lembrar que, de modo geral, uma equação ela sempre parece com um x, mas não quer dizer que o x seja a única letra que pode ser expressa, pode ser qualquer letra. Vamos ver alguns exemplos de uma equação do primeiro grau. Ax mais b igual a zero. O primeiro membro nós temos o ax mais b e no segundo nós temos o zero. 3x mais 2 igual a zero. No primeiro membro você tem o termo 3x e tem o termo 2. No segundo membro o termo zero. Nosso terceiro exemplo, 7x mais 4 igual a 2x menos 3. No primeiro membro, eu tenho o termo 7x e tenho o termo 4. Então, eu tenho dois termos. No segundo membro, eu tenho o termo 2x
e o termo menos 3. Eu também tenho dois termos. Observe que, nesse caso, o valor desconhecido, x, aparece nos dois membros. Isso pode acontecer, como pode ter apenas em um membro. Quando eu falo de equação, eu tenho que saber calcular a raiz de uma equação. A raiz de uma equação, ou conjunto verdade, ou solução da equação, é o número que podemos substituir a incógnita e tornar a equação verdadeira. O conjunto universo são todos os valores que a incógnita pode assumir. Ou seja, você tem um valor desconhecido. Esse valor desconhecido, eu preciso substituí-lo por um número que mantém a igualdade, que mantém o equilíbrio. Ou seja, quando eu substituir o x por esse número, ao realizar as operações matemáticas ali envolvidas, o primeiro membro tem que ter o mesmo número que o segundo, ou seja, tem que manter a igualdade. Isso nós chamamos de solução da equação, mas pode vir também como conjunto verdade ou raiz da equação. O conjunto universo são todas as opções que nos é dadas. Geralmente ele vem dizendo que os valores de x pode assumir qualquer valor dentro do conjunto dos racionais ou dos conjuntos dos reais. Aqui cada equação vai ter seu conjunto universo. Nós vamos ver o primeiro exemplo. Eu tenho 5 mais x igual a 0. Bom, eu tenho uma igualdade. No primeiro membro eu tenho o termo 5 e o termo x, e no segundo membro eu tenho o termo 8. O que quer dizer? Eu tenho que trocar o x por um número que, ao somar ele com 5, seja o mesmo valor que está no segundo membro, ou seja o número 8. Então, que número que eu posso trocar o x? Eu posso trocar por 3, porque 3 mais 5 é 8, então no primeiro membro eu fiquei com 8 e no segundo eu fiquei com 8. Logo, x é igual a 3. Eu digo, então, que o conjunto verdade é 3. A raiz da equação aqui é 3. O único valor que eu posso substituir o x e manter a igualdade é o número 3. 2x mais 8 é igual a menos 14 menos x. Aqui eu tenho uma equação que tem 4 termos. No primeiro membro ele tem o termo 8 e o 2x, e no segundo membro ele tem o termo 14 e o menos x. Quando isso acontecer, você tem termos dos dois lados, então você tem que analisar que a igualdade tem que ser mantida dos dois lados. Ou seja, o valor de x tem que ser o mesmo para os dois. Eu não posso substituir o x por um número e o segundo x por outro. Mas eu tenho que ser o mesmo número que mantém essa igualdade, que essa igualdade continue sendo respeitada. Eu substituí aqui o x por 2. 2x, o 2 é o coeficiente numérico, o x é a nossa variável. Então, ficou 2 vezes x mais 8. 2 vezes 2 é 4, que eu troquei o x por 2. 4 mais 8 é 12. No segundo membro, eu também troquei o x por 2. Então, ficou 14 menos 2, 12. Observe que a igualdade foi mantida. Quando substitui o x por 2, eu tenho 12 no primeiro membro e 12 no segundo. Logo, o x só pode assumir um valor. Esse valor é o 2. Conjunto verdade 2. Quer dizer que a raiz da equação, ou conjunto verdade, ou conjunto solução, é formado pelo número 2. Agora que nós entendemos que encontrar a raiz de uma equação, ou resolver uma equação, é encontrar o número que torna essa igualdade verdadeira, vamos ver um outro exemplo. Aqui, eu tenho o conjunto universo. Ele especificou que tem que ser 4, 6 e 5. Ele quer saber qual é a raiz da equação 2x mais 1 igual a 11. Ou seja, qual é o número desses que eu tenho aqui, 4, 6 e 5, que torna a igualdade verdadeira. Essa equação ela é formada por termos. A igualdade divide esses termos em primeiro membro e segundo membro. No primeiro membro, você tem o 2x e o 1. E no segundo, você tem o 11. Tanto o 11
como o número 1, eles não têm letra. Então, nós chamamos eles de termo independente. Já o 2x, ele tem letra. A letra x é a incógnita. Lembrando que a incógnita é um valor desconhecido. E ela pode ser qualquer letra. Já o 2, você chama ele de coeficiente numérico. Ele é o coeficiente numérico do x. Toda incógnita tem seu coeficiente numérico. Ou seja, toda letra tem um número logo na frente. Mas pode acontecer de não aparecer o número. O que isso quer dizer? É que está implícito, é porque é o número 1. Então, se não tiver um número logo na frente da letra, é o número 1. Vai ser sempre o número 1. Qualquer outro número vai aparecer. Bom, ele falou que o conjunto universo é formado pelo número 4. Então, eu vou trocar o x por 4 e ver se esse número é raiz da equação. Então, ficamos com 2 vezes 4 mais 1 igual a 11. 2 vezes 4 é 8, 8 mais 1 é 9, 9 não é igual a 11, então 4 não é raiz da equação. Agora, nós vamos substituir pelo 6. 2x é o mesmo que 2 vezes x, então vai ficar 2 vezes 6 mais 1 igual a 11. 2 vezes 6 é 12, 12 mais 1 é 13. Mas 13 também não é igual a 11. Então, quer dizer que 6 não pode ser o valor de x. Vamos agora para o último valor, o 5. 2 vezes 5 é 10, 10 mais 1 é 11, e 11 é igual a 11. Ou seja, o conjunto verdade é o nosso valor 5. O 5 é o único número que eu consigo substituir o x e manter a minha igualdade. Sendo o conjunto universo menos 2, 0, 2, qual o conjunto verdade ou conjunto solução da equação 2x mais 4 igual a x mais 2? Aqui eu tenho uma igualdade, eu tenho dois termos no primeiro membro, o 4 e o 2x, e dois termos no segundo, o x e o mais 2. Então, eu tenho uma equação. Eu tenho um valor desconhecido e eu tenho uma igualdade. Quem são os termos independentes? Quem então tem x? É o 2 e o 4. Quem é o coeficiente numérico da incógnita? A incógnita é o x, então o coeficiente numérico do primeiro x é o 2 e do segundo x é o número 1. Observe que na frente desse x não tem um número, assim como tem no 2x. Então, quando isso acontecer, é 1. Se aparecer o sinal de menos, então é menos 1. Eu vou substituir pelos três valores que nós temos e encontrar aquele que mantém a igualdade. Bom, 2x é 2 vezes o valor de x. O primeiro valor de x é menos 2. Sempre que você for substituir por um número e esse número for negativo, você precisa sim escrever ele dentro do parênteses. Então, vai ficar 2 vezes menos 2, menos 4 mais 4 é 0. No segundo membro, você substitui o x por menos 2 mais 2, 0. Então, eu mantive aqui. Eu já sei uma resposta correta. O x ele tem que ser menos 2. Se for menos 2, mantém a igualdade. Os dois números são iguais. Agora, eu vou substituir também por 0, porque ele também deu essa opção. Então, vai ficar 2 vezes 0, 0. 0 mais 4, 4. No segundo membro, você troca o x também por 0. 0 mais 2 é 2. Como 4 não é igual a 2, então quer dizer que 0 não faz parte da nossa solução do nosso problema. E agora vamos substituir o x por 2, que é o terceiro valor. 2 vezes 2 é 4, 4 mais 4 é 8, no primeiro membro. E no segundo, substitui o x por 2, 2 mais 2 é 4. Como 8 não é igual a 4, então nós sabemos que a única resposta correta que o x pode ter é o menos 2. Se falar que a equação é do primeiro grau, sempre vai ter apenas um valor correto. Bom, nós vimos ali que nós tínhamos os valores para substituir. E aí testar qual valor seria o correto. Mas o que acontece é que muitas das vezes, na maioria, você não vai ter esses valores. Ele vai querer saber qual é o valor de x, sem que você previamente tenha as opções que possam te ajudar, te auxiliar.
E às vezes uma equação ela é um pouco mais complexa e só olhando para ela você não consegue deduzir qual o valor de x que mantém a igualdade. Quando isso acontecer, você tem que resolver essa equação, ou seja, você tem que manipular ela de forma a encontrar esse valor de x. O que nós fazemos é manter a igualdade e mudar os termos de um membro para o outro, até que de um lado fique apenas os termos que têm a letra, no nosso exemplo vai ser o x, e do outro lado apenas os termos independentes, aqueles que não têm x, até que a letra x fique totalmente sozinha e eu possa entender qual é o valor dela, qual o número que ela pode assumir. No nosso exemplo, nós temos a equação 8x menos 15 igual a 3x. Eu tenho a igualdade, antes dele eu tenho menos 15 e 8x, e depois dele eu tenho 3x. O que eu quero fazer é deixar no primeiro membro os dois termos que têm x, e no segundo membro o termo independente. Ou seja, no primeiro membro vai ficar o 8x e o 3x. Só que esse 8x ele já está no primeiro, então você vai repetir. Você não muda sinal nem nada, só repete. Já o 3x, ele está lá no segundo, ele está depois da igualdade. E eu quero que ele venha para ficar antes da igualdade. Quando você troca o sinal. Olha, ele era positivo, passou a ser negativo. Então, você escreve ele, ó, menos 3x. Já o 15, ele não tem x, então ele não pode somar com os valores 8x e 3x. Então, eu vou mudar ele do primeiro para o segundo. Ele era negativo, passa a ser positivo. Então, fica 15x. Se eu tenho 8x e eu tiro 3x, eu fico com 5x, igual a 15. Mas o que eu quero? Eu quero o valor de 5x? Não, eu quero só o valor de x. Então, eu ainda preciso mudar esse 5. Lembra que o 15 é termo independente, o x é incógnita e o 5 é coeficiente numérico. Entre o 5 e o x tem uma multiplicação. 5x é o mesmo que 5 vezes x. Então, o que eu vou fazer é mudar do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. Então, eu vou ficar com x igual a 15 dividido por 5. X é igual a 3. Ou seja, o conjunto verdade ou conjunto solução dessa equação é que o x só pode ser 3. Nós vimos que nas equações nós temos soluções. Nós temos valores que eu posso substituir e encontrar o valor de x. Mas, em alguns momentos, pode acontecer dessa equação ela não ter solução ou ela ter várias soluções. Então, de modo geral, a maioria das equações ela vai ter uma única solução quando se trata de equação do primeiro grau. E se não acontecer isso? Como nós chamamos essas equações? Elas podem ser impossíveis ou identidade. Uma equação ela vai ser chamada de impossível quando ela não tem solução, quando você resolve ela e não consegue chegar no resultado que mantém a igualdade. Exemplo, 2 vezes 6x menos 4 igual a 3 vezes 4x menos 1. Eu vou multiplicar o 2 pelo 6x e pelo 4 para eliminar o parênteses. 2 vezes 6x, 12x. 2 vezes menos 4, menos 8, igual 3 vezes 4x, 12x, 3 vezes menos 1, menos 3. Eu vou mudar esse 12x do primeiro membro para o segundo, vai ficar 12x, porque já tinha, e o outro 12x menos 12x, igual, eu vou repetir o menos 3, e o menos 8 passa para o segundo membro, ele passa a ser mais 8. Se eu tenho 12 e eu subtraio 12, eu fico com 0x. Se eu tenho 8 e eu tiro 3, eu fico com 5. Observe que eu fiquei com 0x igual a 5. Nós sabemos que o zero é o coeficiente numérico do x, ou seja, eles estão multiplicando. Qualquer número que você substitua o x, quando ele multiplicar por zero, ele vai ser zero. Mas lá depois do sinal de igual, lá no segundo membro, você tem um 5. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a igualdade fosse mantida, os dois membros tinham que ter o mesmo número. Porém, no primeiro eu tenho sempre 0, independente do valor de x, e no segundo eu tenho sempre 5.
Nós chamamos isso de equação impossível, porque você não consegue encontrar um valor para x que satisfaz a igualdade. No segundo exemplo, nós temos 15x mais 2 sobre 3 igual a 5x mais 10. Bom, como eu tenho um denominador comum no primeiro membro, eu vou mudá-lo do primeiro membro para o segundo, e como ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, eu vou repetir o numerador, 15x mais 2, e vou multiplicar 3 vezes 5x, 15x, 3 vezes 10, 30. No primeiro membro, eu já tenho um 15x, então eu vou repetir. No segundo membro, eu tenho um 15x também, então vou mudar ele do segundo para o primeiro, e ele passa a ser negativo. O 30, eu vou repetir no segundo membro, e o 2 eu vou mudar. Do primeiro membro para o segundo, ele fica negativo. Se eu tenho 15x, eu tiro 15x, eu fico com 0x. E lá no segundo membro, 30 menos 2 é 28. Eu cheguei ao mesmo impasse. Eu tenho 0x igual a 28. Eu precisava que os dois lados fossem a mesma resposta. Só que não importa que número que você substitua o x, quando ele multiplicar pelo zero, ele vai ser zero. Então, o primeiro membro sempre vai ser zero e o segundo membro sempre vai ser 28. Mas 0 e 28 não é a mesma coisa, não é o mesmo valor. Então, eu não tenho uma resposta para isso. Eu não consigo encontrar um valor de x que mantenha a igualdade. Por isso, nós chamamos de equação impossível. Já as equações que são chamadas de identidade são as equações que possuem infinitas soluções, ou seja, ela é válida para qualquer número que você substitua e conta. As identidades, nós chamamos elas assim porque qualquer número que você substitua o x, você mantém a igualdade, não tem restrição. Você vai ver que a maioria das equações do primeiro grau só tem uma opção. Aqui não, aqui nós temos várias opções. Bom, vamos ver o exemplo. 10 menos 3x menos 8 igual a 2 menos 3x. Bom, você pode juntar os termos, por exemplo, 10 e menos 8, porque eles não têm x. Mas nesse caso, eu preferi separar primeiro. Então, no primeiro membro, eu deixei o termo menos 3x e o termo menos 3x que estava escrito lá no segundo membro, eu mudei ele para o primeiro, trocando o sinal dele. Ficou mais. Já o termo independente 2, eu mantive no segundo membro e eu troquei o menos 8 do primeiro para o segundo, ele passou a ser mais 8, e o 10 positivo também passou a ser 10 negativo. Se eu tenho 3x e eu tiro 3x, eu fico com 0x. Já no segundo membro, eu tinha 2 e eu tenho que tirar 10 desse 2. Não tem como, então você faz o contrário. Você faz 10 menos 2 é 8 e repete o sinal do maior. Menos 8 mais 8 é 0. Observe que você ficou com a equação 0x igual a 0. Lembra que o x ele tem que assumir um valor e esse valor vai ser multiplicado com o coeficiente numérico dele, que nesse caso é o 0. Então, x pode assumir qualquer número. Qualquer número que você substitua, o x, quando ele multiplicar por 0, ele não vai ser 0. E no segundo membro não é 0. Então, o primeiro membro vai ser sempre 0, o segundo membro vai ser sempre 0, manteve a igualdade. Por isso a identidade, porque aqui você tem infinitas soluções. Qualquer resposta que você dê para x está correto. No nosso próximo exemplo, nós temos parênteses, então é por ele que nós vamos começar. Nós vamos multiplicar o 3 vezes o 2x, 6x, e o 3 vezes 1, 3. E vou repetir o segundo membro, igual a 6x mais 3. Eu vou mudar do primeiro membro para o segundo membro os termos, deixando no primeiro apenas quem tem x. Então, você vai repetir o 6x do primeiro e vai mudar o 6x do segundo membro para o primeiro, ele vai ficar negativo. Faço o mesmo processo com o 3. Vou manter o 3 do segundo membro. E o 3 que está lá no primeiro membro, eu vou escrever no segundo com o sinal negativo. Se eu tenho 6x e eu tiro 6x, eu fico com 0x. Se eu tenho 3 e tiro 3, eu fico com 0. 6x é igual a 0. Sim, é verdade. Qualquer número que eu substituo o x, ele vai multiplicar por 0 e vai ser 0. Mantive a igualdade. Então, você vai ver que existem possibilidades quando se trata de equação. Eu posso não ter resposta, vou ter uma equação impossível. Eu posso ter infinitas respostas,
que nós chamamos de equação identidade, ou eu posso ter uma equação normal, aquela que tem uma única resposta. Agora, nós vamos falar um pouco sobre equações fracionárias. Bom, a equação fracionária diferencia-se das demais equações pelo fato de que pelo menos um dos termos é uma fração algébrica, isto é, a incógnita aparece no denominador de uma fração. Uma fração jamais pode ter denominador zero. Aqui nós temos um conceito importante. Primeiro, para ser uma equação, eu preciso de uma igualdade. Para ser uma fração fracionária, eu preciso que ela tenha denominador e que o denominador apareça uma expressão algébrica, ou seja, tem que ter uma incógnita, uma letra, e essa letra tem que estar lá no denominador. E que eu tenho que tomar sempre cuidado com aquela condição de existência, ou seja, o denominador não pode ser zero. O denominador não pode assumir um número que as operações envolvidas incluam um resultado que seja zero. Exemplo de equações fracionárias. 2 sobre x igual a x menos 1 sobre 2 mais x. Eu tenho o denominador x e eu tenho o denominador x mais 2. Observe que o x não pode assumir um número que ao resolvê-lo, ele seja zero. Então, o primeiro x, por exemplo, não pode ser zero, porque senão ficaria 2 sobre zero. E nós temos também um outro exemplo. X sobre 4 igual a 2 sobre y. Observe que o denominador é y, então nós temos. Você pode ter todos os denominadores com uma letra, uma incógnita, ou apenas um. Não tem problema. Quando nós estamos falando de equações fracionárias, como que nós fazemos para resolvê-las? Bom, eu tenho um exemplo de 2 mais 1 sobre x igual a 4 sobre x. Eu tenho uma equação, porque tem uma igualdade, e ela é uma equação fracionária, porque o denominador tem x. Quando acontecer de um dos denominadores, de um dos termos não tiver denominador, você pode acrescentar 1. Foi o que eu fiz no denominador do número 2. Eu acrescentei 1. Bom, quando você vai somar ou subtrair uma fração, você precisa que os denominadores sejam iguais. Nesse caso, não é. O denominador aqui é 1, x e x. Então, você precisa calcular o mínimo múltiplo comum de 1 e x. Só porque nós geralmente não calculamos o mínimo múltiplo comum de 1, porque é 1 mesmo. Então, quem sobrou? Sobrou o x. Logo, eu vou escrever denominador x para as três frações. E eu vou dividir esse x pelos denominadores que nós já tínhamos. E o resultado multiplicar pelo numerador. Aqui eu estou fazendo passo a passo e eu escrevi como deve ser feito. Mas você pode fazer direto se você já sabe. Então, eu vou pegar o x, vou dividir por 1 e multiplicar por 2. X dividido por 1 é x. Qualquer valor dividido por 1 é o próprio valor. X dividido por 1 é x. X vezes 2, 2x. O segundo, vou fazer o mesmo processo. Vou dividir o x por x e multiplicar ele pelo numerador 1. Qualquer valor dividido por ele mesmo é 1. Então, x dividido por x é 1. 1 vezes 1, 1. X, você vai dividir pelo terceiro, x, e multiplicar por 4. X dividido por x é 1. 1 vezes 4, 4. Agora eu não tenho todos os denominadores iguais e eu não reescrevi proporcionalmente o numerador, e você tem um sinal de igualdade, você pode desconsiderar os denominadores e considerar só o numerador. 2x mais 1 igual a 4, os números que apareciam em cima. E resolve como qualquer outra equação, como aqueles exemplos que nós já havíamos feito. Você vai manter o 2x, vai mudar o 1 positivo do primeiro para o segundo, e vamos ficar com 4 menos 1 é 3, 2x é igual a 3. E agora você muda o 2 do primeiro membro para o segundo, ele vai mudar dividindo. X é igual a 3 sobre 2. No nosso próximo exemplo, nós temos 3 sobre x menos 4 sobre 5x igual a 1 sobre 10. Eu tenho uma
equação algébrica porque eu tenho o termo x. Eu preciso que todos os denominadores sejam iguais, mas eles não são. É x, 5x e 10. Então, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum deles. Bom, quando você está calculando o mínimo múltiplo comum e você tem monônimo, lembra que nós já estudamos o que é um monônimo. Ele é um termo único, ele não está separado por sinal de mais nem de menos. Como você faz para calcular o mínimo múltiplo comum dele? Você vai calcular o mínimo múltiplo comum primeiro dos números, ou seja, dos coeficientes numéricos ou do termo independente. Nesse caso, o 10 e o 5. Normalmente, como você sempre fez desde o sexto ano, você escreve os dois números, passa um risco e divide ele pelos números primos. 5 não divide por 2, repete. 10 dividido por 2 é 5. 5 é primo, então só divide por ele mesmo. 5 dividido por 5 é 1. E multiplica os dois números que você usou para fazer o cálculo do mínimo, ou seja, para fazer a divisão. 2 vezes 5, 10. Então, 10 é a sua resposta. Agora, e a parte da letra? Você vai repetir todas que aparecem. Mas, se você tiver letras repetidas, você não precisa. Só faz escrever uma vez. No nosso caso, a única letra que aparece é a X, é a letra X. Então, eu vou repetir a letra X uma única vez. Se houvesse mais letras, você repetiria todas. Mas como aqui só tem uma, basta repetir ela. O mínimo, então, é 10x. Você vai trocar o x, o 5x e o 10 por 10x, 10x e 10x. Agora, você tem que mudar o numerador, fazer ele proporcional. Você vai dividir o 10x pelo primeiro denominador, que é x, e multiplicar por 3. 10x dividido por x, você cancela os dois x, vai sobrar apenas o 10. 10 vezes 3 é 30. Vai para a segunda fração. Você vai dividir o 10x pelo denominador 5x e multiplicar pelo número 4. Observe que o sinal negativo eu mantive ele normalmente. 10x dividido por 5x. Primeiro eu vou dividir o número. 10 dividido por 5 é 2. E 2 vezes 4 é 8. Agora eu tenho que dividir o x por x. 1. Ou você pode simplesmente cancelar ele. Vou para a terceira fração. Eu vou dividir o 10x pelo 10 e multiplicar por 1. 10x dividido por 10, eu vou primeiro fazer isso com os números. 10 dividido por 10 é 1. 1 vezes 1 é 1. Esse x não tem nenhum outro para dividir, então eu vou repetir ele. Nós ficaríamos, então, com 1x. Mas, de modo geral, você não escreve um x, você escreve simplesmente x. Agora que nós reescrevemos os numeradores e os denominadores são iguais, você pode desconsiderar os denominadores e ficar apenas com os numeradores. 30 menos 8 igual a x. 30 menos 8 é 22, então encontramos que o nosso x é igual a 22. Vocês estão vendo que quando eu tenho fração, eu tenho que primeiro analisar o mínimo múltiplo comum. E para que esses denominadores fiquem iguais e eu possa eliminar eles. No nosso próximo exemplo, nós temos 2 sobre x mais 3 igual a 1. Bom, o termo 3 e 1 não tem x, então não tem denominador, então eu acrescentei 1 para os dois. Agora eu tinha que calcular o mínimo entre x e 1, mas eu sei que não precisa calcular o mínimo de 1, então sobrou apenas o x. Esse x você vai escrever nos três denominadores. E agora você vai preencher o numerador. Você vai dividir o x da primeira fração com o x, é 1, e 1 vezes 2, 2. Você vai dividir o x por 1, vai ser x. Lembra, qualquer valor dividido por 1 é ele mesmo. E x vezes 3, 3x. X dividido por 1 é x, x vezes 1, 1x. Nesse caso, eu escrevi 1x apenas por uma questão de visualização. Vocês vão ver que nos materiais didáticos, geralmente não aparece esse 1x, aparece somente x.
Agora que eu reescrevi a minha equação proporcionalmente, eu posso desconsiderar os denominadores e ficar apenas com o numerador. 2 mais 3x igual a 1x. Eu vou mudar esse 1x do segundo membro para o primeiro, ele vai ficar negativo. E eu vou mudar esse 2 do primeiro membro para o segundo, e ele vai ficar negativo. 3x menos 1x, 2x. E eu vou repetir o menos 2. 2x é igual a menos 2. Agora, nós vamos mudar esse 2 do primeiro membro para o segundo, e ele vai passar dividindo. Então, vai ficar x igual a menos 2 dividido por 2, x é igual a menos 1. No nosso próximo exemplo, nós temos 3 sobre x mais 5 igual a 2 sobre x mais 1. Aqui, você vai ver que só tem dois termos. Um no primeiro membro e um no segundo. Isso facilita bastante para nós. Por quê? Porque você pode multiplicar fazendo um x, multiplicar numerador com denominador e numerador com denominador. Por que eu não fiz isso nos outros? Porque não tinha só dois termos. Eu tinha 3, 4 termos, eu tinha mais termos ali. Então, não podia fazer. E esses termos, eles estavam separados por adição, subtração. Quando eu tenho dois termos, um apenas no primeiro membro e o outro no segundo, eu posso fazer esse processo. Por quê? No primeiro membro, você só tem o termo 3 sobre x mais 5. E no segundo membro, você só tem o termo 2 sobre x mais 3. Então, eu posso multiplicar esse 2 com o x mais 5. E eu posso multiplicar esse 3 com o x mais 3. Então, vai ficar 2 vezes x, 2x. 2 vezes 5, 10. Igual 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3, 9. Eliminei, aliás, o denominador da equação fracionária. Como agora não tem denominador, fica bem mais fácil. Você precisa só mudar o 3x do primeiro membro para o segundo e o 10 o 3x do segundo para o primeiro, e ele vai ficar negativo, e o 10 do primeiro para o segundo também vai ficar negativo. 2x menos 3x, menos 1x. 9 menos 10, menos 1. Como você quer sempre o valor do x e não o valor do menos x, quando você chegar nessa etapa e ele estiver negativo, você multiplica por menos 1. Por quê? Menos vezes menos é mais, x vezes 1 é x, menos vezes menos é mais, 1 vezes 1 é 1. Você percebe que multiplicar por menos 1, você só troca o sinal. Nosso próximo exemplo, nós temos x sobre 1 mais 6 menos x sobre 3 igual a 2x menos 3 menos 6 sobre x. Aqui eu não posso fazer aquele processo de multiplicação, porque você não tem só um termo no primeiro e no segundo. Você tem dois termos no primeiro e dois termos no segundo. Então, o que eu preciso fazer é calcular o mínimo múltiplo comum de 1, de 3 e de x, que são os denominadores. Por que eu não vou fazer o processo aqui? Porque dos números eu tenho 1 e 3. Então, a única resposta é o 3. E das letras, só tem uma letra, que é o x. Então, o mínimo vai ser 3x. Eu vou substituir todos os 4 denominadores por 3x. E agora você preenche o numerador. Divide esse 3x pelos denominadores e multiplica a resposta pelos numeradores. Então, 3x dividido por 1 é 3x. 3x vezes x, 3x ao quadrado. 3x dividido por 3 é x, porque 3 dividido por 3 é 1, então vai sobrar só o x. X vezes 6, 6x. E x vezes x? X ao quadrado. 3x dividido por 3. 3 dividido por 3 é 1, sobra apenas o x. X vezes 2x, 2x ao quadrado. Lembra que quando você multiplica x com x, você junta e forma x ao quadrado. 3x dividido por x, o número não tem outro número para dividir, então continua sendo 3.
Já o x dividido por x é 1. Então, vou ficar apenas com 3. 3 vezes 6 é 18. Agora que eu tenho todos os denominadores iguais e os numeradores proporcionais, eu vou desconsiderar os numeradores e nós vamos ficar apenas com os denominadores. Aliás, nós vamos desconsiderar o denominador, que é igual, e vamos ficar apenas com o numerador. Vou ficar com 3x ao quadrado, mais 6x menos x ao quadrado, igual a 2x ao quadrado, menos 18. Bom, no primeiro membro, você ainda pode juntar 3x ao quadrado menos x ao quadrado, 2x ao quadrado. Então, nós ficamos com 2x ao quadrado mais 6x igual a 2x ao quadrado menos 18. Esse 2x ao quadrado, eu vou escrever ele no primeiro membro, porque ele tem que se juntar ao 2x ao quadrado que já está no primeiro membro. Então, nós vamos ficar com 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado mais 6x igual a 18. Se eu tenho 2x ao quadrado e subtrair 2x ao quadrado, eu fico com 0. Então, vai sobrar 6x igual a 18 negativo. Eu vou mudar o 6 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. Menos 18 dividido por 6, menos 3. Encontramos, assim, o valor de x. Nosso próximo exemplo é 1 sobre x mais 1 sobre 2 igual a 5 sobre 6. Aqui eu tenho o mesmo problema. Eu não posso multiplicar cruzado porque eu tenho dois termos no primeiro membro. Então, o que eu vou fazer é mudar esse termo 1 sobre 2 do primeiro membro para o segundo, porque os dois não têm letra, então os dois podem se juntar. Eu vou repetir 1 sobre x igual a 5 sobre 6, e está positivo no primeiro, passa negativo, menos 1 sobre 2. Eu tenho denominadores que são diferentes, então eu preciso calcular o mínimo múltiplo comum de 6, de 2 e de x. Primeiro eu vou começar pelos números, como eles são diferentes, eu vou calcular o mínimo de 2 e de 6. Divide por 2, 6 dividido por 2 é 3, 2 dividido por 2 é 1, 3 dividido por 3 é 1. Concluí o processo de divisão, multiplico os dois números que nós usamos para dividir, o 3 e o 2, é 6. Como a única letra que aparece aqui é o x, então você repete ela. O mínimo vai ser 6x. Você vai trocar os denominadores x, 6 e 2 por 6x, 6x e 6x. Agora você vai preencher o numerador. Divide 6x por x, 6, vezes 1, 6. 6x dividido por 6 é x, x vezes 5, 5x. 6x dividido por 2, você divide o número. 6 dividido por 2 é 3 e mantém o x. 3x vezes 1, 3x. Observe que o sinal negativo você só repetiu. Agora, nós podemos considerar somente o numerador. 6 é igual a 5x menos 3x. 5x menos 3x, 2x. 2x vai ser igual a 6. Eu mudo o 2 do primeiro membro para o segundo, ele passa dividindo. 6 dividido por 2 é igual a 3. Observe que numa equação fracionária, o primeiro objetivo que você tem é olhar os denominadores. Como eles geralmente são diferentes, você precisa calcular o mínimo. Se houver números e letras, você calcula o mínimo dos números e junta com as letras. Se for letra igual aqui sempre apareceu x, você só repete ela. Se for várias letras, você repete todas. Por quê? Depois disso, você faz o processo no numerador e elimina os denominadores. Dali para baixo, sem denominador, você resolve do mesmo jeito que você sempre resolveu a equação do primeiro grau. Nós temos mais um exemplo. Nesse exemplo, nós temos 5 sobre x mais 2 menos 1 sobre x menos 2 igual a x sobre x ao quadrado menos 4. Primeiro fato, eu tenho que olhar os denominadores. Eu já vi que eles não são iguais. Então, eu preciso calcular o mínimo múltiplo comum. De quem? De x mais 2, de x menos 2, de x ao quadrado menos 4. Aqui agora, eu não tenho
monônimos. Com os monônimos é bem mais simples. Eu tenho polinônimos. Por quê? Porque eu tenho aqui valores que são diferentes entre si e são separados por adição e subtração. Bom, quando eu tenho que calcular o mínimo múltiplo comum de monônimos, de polinônimos, aliás, eu preciso fatorar eles primeiro. O primeiro denominador, x mais 2, já está na sua forma fatorada. Não preciso fazer mais do que isso. X menos 2 também está na sua forma fatorada, não tem mais o que fazer. Já o x ao quadrado menos 4, ele é o mesmo que x mais 2 vezes x menos 2. Por quê? Porque ele é o mesmo que x ao quadrado menos 2 ao quadrado. X ao quadrado mantém e 2 ao quadrado é 4. Então, observe que o que eu tenho aqui é um quadrado da diferença. Agora que eu fatorei o x ao quadrado menos 4 em x mais 2 vezes x menos 2, eu vou analisar o mínimo múltiplo comum. Eu vou pegar todos esses três termos e vou juntar, mas aqueles que forem repetição, eu não preciso fazer duas vezes. Então, por exemplo, o x mais 2, ele aparece no primeiro denominador e aparece no segundo. Então, vou repetir só uma vez. Já o x menos 2, ele aparece no segundo denominador e também no terceiro. Então, vou fazer só uma vez. O mínimo vai ser esses dois valores. O que eu vou fazer? Eu vou escrever eles nos três denominadores. Quem for igual, você cancela, porque a divisão vai ser 1. Você vai dividir x mais 2 vezes x menos 2 por x mais 2. Esse x mais 2, ele é igual a esse x mais 2. Então, você cancela e vai sobrar apenas x menos 2. E ele vai multiplicar com o numerador, que é 5. Então, 5 vezes x menos 2. Faça o mesmo processo com o segundo. X menos 2 vezes x mais 2, você vai dividir por x menos 2. Você cancela os dois que são iguais, vai sobrar só x mais 2 e você vai multiplicar ele por 1. Faz o mesmo processo com a terceira fração. X menos 2 vezes x mais 2. Você vai dividir por x ao quadrado menos 4. Nós vimos que é a mesma coisa. Então, quando você só está escrito de forma diferente. Então, a escrita está diferente, mas é a mesma coisa. Então, quando eu estou dividindo duas coisas iguais, a resposta é 1. 5 dividido por 5, 1. 4 dividido por 4, 1. Então, x menos 2 vezes x mais 2 dividido por x ao quadrado menos 4 é 1. E 1 vezes x? X. Lembra que qualquer número multiplicado por 1 continua sendo o mesmo? Bom, agora que os denominadores são iguais, você cancela e fica apenas com o numerador. 5 vezes x menos 2 menos 1 vezes x mais 2 igual a x. Eu vou eliminar o parênteses porque eu tenho uma expressão aqui. Cinco vezes x, 5x. 5 vezes menos 2, menos 10. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes 2, menos 2, igual a x. Eu vou deixar os termos que tem x no primeiro membro, vou repetir o 5x, vou repetir o menos x, e esse x que está no segundo membro, vou passar para o primeiro, ele vai ficar menos x. E agora eu vou escrever os termos que não tem x no segundo. O menos 10 passa a ser mais 10, o menos 2 passa a ser mais 2. Eu tenho 5x, eu tiro o x, fica 4. Eu tiro mais um x, fica 3x. No segundo membro, eu tenho 10 mais 2, eu tenho 12. 3x é igual a 12. Você vai mudar esse 3 do primeiro membro para o segundo. O 3, ele é o coeficiente numérico do x, então há uma multiplicação. O contrário de multiplicação, divisão. X é igual a 12 dividido por 3. X é igual a 4. Pessoal, fazer cálculo com expressão numérica, você precisa ter muita atenção, porque você tem um passo a passo, e esse passo a passo depende muito dos valores do denominador. Nós já tivemos aulas que eu expliquei como se calcula o mínimo múltiplo comum, tanto do monônimo como do polinômio. Então, quando você estiver resolvendo uma expressão e tiver alguma dúvida, volte nessas aulas ou entre em contato durante os plantões de dúvidas. Bons estudos para vocês!